Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Mongul, da coleção DC Super Heroes, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Mattel. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Então aí está a cartela do Mongul. Bom, aqui em cima você tem escrito que a versão dessa figura é baseada nos quadrinhos. Aqui você tem faixa etária, aí embaixo você tem a informação de que inclui diorama, né? E aí nessa parte aqui tem o nome da coleção, DC Super Heroes. Aqui você tem símbolo do Superman, aqui é o nome dele, a figura, aí você tem, cadê o símbolo? Aqui do lado você verifica algumas figuras, no caso dessa Wave, né, na época que foi lançado. Então aqui você tem o Bizarro, aí aqui seria o Superman, né, o Superman Cyborg. Aí aqui você tem o Darkseid, que inclusive já tem até review aqui no canal, tá? Vou colocar o card aí na parte superior. Hoje a gente está falando do Mongul. Aí desse lado não tem nada, a parte superior, a parte de baixo também não tem, só mesmo aí no verso. E aí você vê na parte superior aqui a informação que é Select Sculpture, é a informação de que a escultura ela é aprimorada, né? E aqui você tem as figuras, né, que foram lançadas. Aqui você tem o Kal-El. Eu tenho também review aqui dessa figura do Kal-El, tá? Vou colocar o card aí na parte superior. Aí a gente tem também a Super Hero com esse uniforme diferente, né? Que é com a saia preta, tá? Aí aqui tem esse Superman com o uniforme também negro, tá? Aqui você tem o Mongul, que mais? Aqui o Darkseid que eu já falei e o Bizarro, tá? São as figuras aí que estão no verso. Aí aqui você tem por escrito, né, Kal-El, Supergirl, Black Suite Superman, aí Darkseid, Bizarro e o Mongul. Aí aqui você tem aqueles dizeres comuns aí a qualquer cartel, não tem nada demais, né? Código de barra. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o Mongul fora aí da cartela. O personagem foi criação das lendas dos quadrinhos Jim Starlin e Len Wein. Surgiu a primeira vez na revista DC Comics Presents, a edição de número 27 de 1980. Basicamente ele é um alienígena que utilizava o mundo bélico, Warworld, para poder derrotar seus inimigos e fazer eles basicamente como escravos, né? E aí ele é um inimigo recorrente aí do Superman. Tem umas histórias aí do Jim Starlin que eu li, que eu gostava bastante, então eu sempre quis essa figura, mas até porque essa versão aí da DC Super Heroes, ela é a versão bem próxima do que ele usava de uniforme na Era de Bronze, tá? Então as cores, etc. Essa versão de DC Super Heroes, ela vem aí com esse diorama, que é uma espécie de explosão, tá vendo? Esverdeada, tá? Você pode usar aí como fundo, né? Tem até o nome dele aqui, tem um nomezinho dele aqui, Mongul, tá? Basicamente a figura é aquele estilo. Essa figura foi lançada em 2007, tá? Então ela tem a tecnologia da época. Você não vai querer fazer uma comparação com as articulações de agora ou as figuras McFarlane Toys, tá? É diferente. Então é mais para quem é colecionador raiz como eu.
Você tem uma boa escultura, eu gosto bastante. Normalmente as esculturas eram feitas pelos Four Horsemen, né? Essas figuras antigas da Mattel. A Mattel tá pegando de novo, né, a licença para poder produzir as figuras de ação. A gente ainda está aí no finalzinho do contrato com a McFarlane. Mas eu confesso que eu não gostei do Mongul que foi lançado pela McFarlane, apesar de ser uma figura com tamanho ideal. O problema dessa figura aqui é a escala, que eu acho que ela deveria ter sido um pouco maior, tá? Mas dentro da questão escultura eu acho que ela tem uma boa expressão aí do personagem dos quadrinhos. A gente vê aí pelas cores que é basicamente aí o uniforme da Era de Bronze. A única coisa que aqui essa parte no peito, né, dele deveria ser amarelo aqui dentro, que é o que era colorido na época, tá? Mas a coloração da pele dele é laranja mesmo, então tá ok. Tem um pouco de diferença aqui da mão para face, né, como a gente vê. Eu acho que essa figura, para a época 2007, ela tem muitos detalhes, ó. Aquele monte de rebite aqui, tá? Aí tem como se fosse esses pregos aqui, né, nessa espécie de armadura que ele usa. Coloração prateada, né? Aí a cor dele é entre o laranja, o roxo e o púrpura, né? Que o púrpura é mais pro rosa, então isso aqui seria púrpura. Aí o roxo seria o mais escuro, tá? Então eu acho que tá bem legal. Aqui o roxo, né? Claro. Aí o púrpura seria mais pro rosa, que é esse aqui, ó, da bota, tá? Aqui a parte de trás continua também a escultura, bem legal. Aqui a parte do pescoço dele, né, na nuca. Então a figura é bem esculpida. Agora a articulação é a articulação da época, né? Aqui a cabeça ela só gira, tá? Ela não tem aquele movimento para cima e para baixo ou para os lados, inclinando. Aqui no ombro tem uma limitação de articulação, você só consegue levantar isso, tá? Obviamente você vai ter a opção de fazer isso aqui para você levantar mais alto. Então ele tem o giro aqui do ombro, tá? Aí ele tem a articulação no bíceps que gira 360 graus. A articulação dos cotovelos é de 90 graus, aí você consegue fazer esse ângulo. E no pulso você só tem o giro, tá? Esse é o problema, poderia ter uma articulação de dobradiça, né, no pulso. E aí te daria uma gama maior de poses. Aqui no abdômen é estilo web crunch, mas é um web crunch bem oculto, né, pela própria característica aí da roupa da figura. Então ele vem um pouco aí para frente, não é grande coisa. Para trás ele vai mais, tá? Então ele vai isso tudo, tá? Cintura, na cintura ele não tem o giro, tá? Eu pelo menos não identifiquei. Não sei se a minha figura está travada, mas eu acho que não, ele não tem realmente. Ah, não, tem sim. Tem o giro aqui, soltou. Então, mas o cinto aqui, ó, esse cinto aqui, ele atrapalha, mas ele tem aqui um pouco de giro sim. Aí as pernas, aquele estilo da Mattel, né? Então, você consegue abrir, mas eu não gosto de forçar muito essas figuras antigas, pode quebrar. E aí você tem movimento aí para cima, que é quase 90 graus, né? Eu acho que é quase 90 graus, tá? É que eu não quero forçar muito. Eu acho a conexão aqui, ela é meio... ela perde, né? Fica meio frouxa depois com o tempo. Mas consegue fazer o ângulo de 90 graus, como a gente vê. Aí para trás ela articula até bastante, ó. Aqui vai, tá vendo? Vai para trás bastante. Tem a articulação estilo corte aqui nessa parte, ó. Tá oculta por causa desse detalhe aqui do uniforme, né, na coxa. Então você consegue girar 360 graus. Aí o joelho tem um ângulo de 90 graus, tá? Articulação simples, não é dupla. E aqui na bota, deixa eu ver se tem giro. Não tem giro na bota, não.
Aí no tornozelo você tem um pouco de movimento, tá um pouco rígido, eu não queria forçar. Mas ele vem aqui esse tanto, não chega a ser um movimento amplo, né? Como a gente pode ver. E para cima ele vai somente isso, tá? Então a articulação limitada é a articulação que era oferecida na época. Mas eu gosto muito dessa escultura, eu acho que é uma boa representação aí do Mongul, o vilão aí, casca grossa do Superman. A figura do Mongul tem cerca de 17 centímetros, isso equivale em polegadas a cerca de 6,7 polegadas. Comprando na escala com o Superman, o two-pack que vem com o Brainiac da Mattel. E agora comparando a escala com a versão do Superman para a coleção Super Amigos da McFarlane Toys. A gente vê que a escala não é ainda 100% ideal, mas a escala está com uma diferença aí do Mongul que eu acho que ficou um pouco mais compatível, né, com o Superman. E aí você pode usar um do lado do outro. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí da figura do Mongul, a versão que saiu pela coleção DC Super Heroes da Mattel de 2007. A avaliação geral onde eu totalizo aí a avaliação de escultura, pintura, articulação, seria tudo aí nota 8, tá? É uma figura bem legal. Obviamente aí tirei alguns pontos por causa da estatura dele, né, do tamanho, que eu acho que deveria ter ficado maior. E a questão também da articulação, que é datada, né? Obviamente aí tendo em vista o estilo da época, né? As limitações da época. Mas é uma boa figura para você colocar aí. Obviamente você vai ter que respeitar a escala de 6 polegadas, então você vai ter que usar figuras ou da Mattel ou dentro dessa escala para não ficar destoando. McFarlane Toys normalmente fizeram figuras do Superman na escala de 7 polegadas, as versões dos quadrinhos, tá? Essa figura você pode conseguir através das plataformas digitais, e aí você faz a sua busca. Eu aconselho você a fazer parte aí de algum programa de pontos para poder ter um desconto nessa figura que já é antiga, né? É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do Mongul e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.